E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto para mais um vídeo. E pouca gente conhecia Alan Turing, pelo menos até o lançamento do filme dele, O Jogo da Imitação, que mostrou de um jeito bem hollywoodiano como que foi o processo de quebra da criptografia nazista durante a Segunda Guerra Mundial. O Alan Turing teve uma participação importante nisso. Claro que o filme deu uma exagerada tal, mas mostra bastante da história do próprio Alan Turing. E uma coisa curiosa é que, apesar do nome do filme, O Jogo da Imitação, fazer menção a muito do trabalho teórico do Alan Turing na ciência da computação, pois quando a gente fala de jogo da imitação, a gente está falando das perspectivas, né, dos pensamentos que o Alan Turing tinha em relação à IA. Apesar de todas essas coisas, o filme não faz menção a uma das principais criações, uma das principais contribuições do Alan Turing na ciência da computação, que é a máquina de Turing. E, consequentemente, com a máquina de Turing depois surgiu a teoria da computação, que é uma grande área que estuda os limites do que um computador é capaz ou não de fazer. Mas voltando à máquina de Turing, que é o assunto desse vídeo aqui, quando a gente pensa em máquina, a gente já pensa num hardware, um computador, parafuso, sabe? Um aparelho, né, físico que vai realizar algum cálculo, algum procedimento. Quanto à máquina de Turing, não tem nada disso. A máquina de Turing é um procedimento abstrato, é um procedimento matemático que você consegue realizar operações com papel e caneta, né? Você vai escrevendo e realizando os passos da máquina de Turing. E o que é interessante é que, por meio desse simples procedimento com lápis e papel, você é capaz de saber tudo que um computador como os que a gente tem hoje é capaz ou não de fazer. Então, os limites do que um computador é capaz de fazer, você consegue verificar por meio da máquina de Turing. Mas assim, como é que nos anos... Agora eu não vou lembrar de cabeça, mas talvez nos anos 20, 30, como é que o Alan Turing conseguiu pensar nisso quando você nem tinha computadores como os que a gente tem hoje? Será que o Alan Turing sabia que a gente ia chegar nesse estágio? Bom, vamos descobrir, vamos discutir isso ao longo desse vídeo. Para a gente entender as contribuições do Alan Turing, a própria máquina de Turing, a gente precisa antes conversar sobre um outro matemático famoso e importante, que é o David Hilbert. Basicamente, o David Hilbert é um matemático que ele queria refundar a matemática. Para ele, a matemática não estava muito organizada, não estava boa, e ela precisava meio que ser refeita, ser toda repensada, sabe, passada a limpo, para corrigir inconsistências, para deixá-la mais fácil de ser compreendida, enfim, ser toda refeita. Você tiraria o que é desnecessário, como se você tivesse uma planta, né, uma vegetação. Você corta alguns galhinhos que não precisa, você dá uma limpada, enfim, ele queria refazer a matemática no período dele. Nem preciso dizer que a tarefa do Hilbert não era fácil, não era tranquila. Mas uma coisa o Hilbert pensou que ajudaria muito, que é você, a partir de algumas proposições, alguns axiomas seria o termo certo, mas assim, a partir de algumas definições simples de matemática, você seria capaz de derivar toda a matemática completamente. É como se você tivesse blocos de Lego básicos que definem a matemática e a partir deles você vai aprofundando, aprofundando, até que você chega em tudo que essa matemática do Hilbert seria capaz de fazer. Toda essa tentativa de refazer, recriar a matemática era chamada de programa de Hilbert. E para ela funcionar, ela teria que seguir algumas regras, né? Assim, seriam alguns requisitos para essa nova matemática aí ser possível. Vou falar alguns deles aqui para vocês. Para começar, toda essa matemática teria que ser escrita com os mesmos símbolos, com a mesma linguagem. Depois você teria a completude, onde toda essa matemática poderia ser provada, poderia ser avaliada, enfim, toda essa matemática aí você consegue provar de maneira completa. Depois você teria a consistência, que parece intuitivo. Você não poderia ter contradições, então, por exemplo, 1 mais 1 sempre vai ser igual a 2. Não vai ter uma outra situação que, por exemplo, 1 mais 1 vai ser igual a 3. Então ela teria toda essa consistência aí ao longo do tempo, sempre. E finalmente você teria a decidibilidade, que é você capaz de decidir, você é capaz de verificar
usando algum procedimento matemático, se as coisas são verdadeiras ou falsas. Então, para dar um exemplo super simples, eu quero saber se 1 mais 1 é igual a 2. Tem que existir um jeito de eu verificar isso, da mesma forma que tem que existir um jeito de verificar se 1 mais 1 é igual a 3, por exemplo. Então, tem que existir alguma forma de eu verificar se as coisas são verdadeiras ou falsas. Claro que esse exemplo que eu estou dando é super simples, é super trivial, mas você tem outros exemplos muito mais complicados. Por exemplo, verificar que todo número par respeita tal e tal coisa, ou números primos vão ter tais e tais propriedades. Dá para complicar bastante. E ainda que você tivesse alguma proposta que você quer verificar, por mais complicada que seja, você sempre seria capaz de decidir nessa matemática aí do Hilbert. Então, você tem que ter essas coisas: consistência, completude, decidibilidade e uma linguagem padrão aí para toda essa matemática. Pelo menos era isso que o Hilbert queria, mas aí vem a questão: será que existe essa matemática do Hilbert? O que aconteceu? O primeiro golpe que o programa do Hilbert sofreu foi na hora de verificar essa questão da completude por um matemático chamado Kurt Gödel. Gödel, eu não sei se a pronúncia é essa, mas o Kurt Gödel, um matemático austríaco, ele verificou essa questão da completude. E o que ele descobriu? O Gödel, ele desenvolveu o que hoje é conhecido como teoremas da incompletude para mostrar que essa completude não seria possível nessa matemática, nesse sistema formal aí do Hilbert. Demonstrar isso é um pouco complicado, mas, para resumir, o Gödel descobriu um paradoxo. Ele mostrou que existe uma proposição matemática que é verdadeira e que não pode ser demonstrada dentro dessa matemática. E se não pode ser demonstrado, a gente vê que existem coisas dentro da matemática que não podem ser provadas e, logo, essa matemática aí não pode atingir essa completude, ela não é completa. Vai existir coisas que a gente nunca vai ser capaz de provar se são verdades ou não. Olha que triste. Como eu falei, provar esse ponto do Gödel, ele é um pouco complicado, mas se a gente puder resumir aqui, basicamente o que o Gödel fez? Ele pegou uma sentença do tipo: essa sentença não pode ser provada, e tentou verificar se ela é verdadeira ou falsa. E ele mostrou que ela não pode ser falsa. E se ela não pode ser falsa, logo ela é verdade. E se existem sentenças que não podem ser provadas, então a completude foi para as cucuias. Bom, o Hilbert já estava um pouco chateado, pois o Gödel conseguiu mostrar isso. E aí veio o personagem desse vídeo, que é o Alan Turing, para verificar um dos outros pontos, que é a decidibilidade. O Turing, ele se interessou por essa questão da decidibilidade, que é você ter algum procedimento que verifica se afirmações matemáticas são verdadeiras ou falsas. Só que como é que eu vou ser capaz de pegar uma afirmação e estabelecer um procedimento que, para qualquer outra afirmação, qualquer uma, você verifica se ela é verdade ou não? O Turing pensou nisso bastante, até que ele chegou nessa ideia da máquina de Turing, que é você seguir procedimentos, passos no papel para verificar se alguma coisa é verdade ou não. Acaba que esse é um sistema interessante, pois qualquer pessoa pode verificar isso por ela mesma, seguindo um conjunto de regras bem específicas, bem estabelecidas. Acaba que com essa máquina de Turing, o que ele conseguiu fazer? O que o Alan Turing conseguiu fazer? Ele conseguiu descobrir. E aí, pessoal, tudo bem? Lucas da edição, Lucas do Futuro aqui, só para informar rapidamente que nesse trecho eu quis dizer que algumas afirmações não podem ser decididas. O Alan Turing conseguiu demonstrar que algumas afirmações matemáticas não podem ser decididas, ou seja, você não pode afirmar se elas são sim ou não verdadeiras ou falsas. Então, esse sistema do Hilbert, ele também não pode ter essa propriedade da decidibilidade. Mas talvez você esteja se perguntando: que problema, que proposição matemática é essa que você não consegue decidir? Por exemplo, quem que vence uma batalha, o Superman ou o Thor? Como emagrecer assistindo vídeos de internet? Ou por que as pessoas gostam dos filmes do Adam Sandler? Na verdade, esse problema, essa afirmação que a gente não é capaz de dizer se ela é verdadeira ou falsa, é algo que hoje conhecemos como o problema da parada. Foi um problema que o Alan Turing descobriu que não dá pra gente verificar, não dá pra gente decidir se aquilo ali é verdade ou não. E nem preciso dizer que demonstrar esse problema,
ele é um pouco complicado. Então eu vou tentar resumir ele de um jeito simples e mostrar que, de certa forma, também foi um paradoxo. Da mesma forma que o Gödel descobriu um paradoxo que mostrou que a matemática não é completa, o Alan Turing também descobriu um paradoxo aqui para mostrar que não dá para a gente ter a decidibilidade. Mas enfim, para a gente entender o problema da parada, a gente tem que relembrar do conceito de algoritmo. O algoritmo nada mais é do que uma receitinha de bolo, são alguns passos que você realiza a fim de solucionar um problema. Então, normalmente um algoritmo ele recebe informação, ele manipula essa informação a fim de resolver alguma coisa, decidir alguma coisa. Por exemplo, se eu realizar esse passo, eu vou calcular a raiz quadrada de um número. Se eu realizar esse passo, eu vou verificar se isso aqui é verdade ou não. O problema da parada, ele é meio que uma metalinguagem, já que a ideia do problema da parada é você analisar um algoritmo que resolve qualquer que seja o problema e verifica se aquele algoritmo termina ou não, se ele tem fim ou não, já que quem já começou a programar mais ou menos há algum tempo sabe que, dependendo da forma como você escreve o seu algoritmo, o seu programa, ele pode ficar rodando para sempre e nunca terminar. Muitas vezes isso pode acontecer porque você fez o seu programa errado e ele não para nunca, mas também existem situações que o cálculo daquele algoritmo, ele nunca tem fim. E o ponto do problema da parada é esse: existe um algoritmo que verifica se um algoritmo termina ou não? O Alan Turing tentou solucionar esse problema com uma máquina de Turing e mostrou que não é possível. Aí, novamente, a demonstração é um pouco complicada, tem esses paradoxos todos, mas no fim das contas, o Alan Turing provou que não tem como. E se ele achou um problema, né, se ele achou uma questão, uma proposição matemática que a gente não é capaz de dizer sim ou não para ela, se provar que ela é verdade ou não, então toda aquela matemática está comprometida, pois basta você achar uma situação que aquilo não é verdade e toda aquela matemática acaba sendo comprometida. E assim, se existe um problema que não é decidível, então toda aquela matemática do Hilbert não pode ter a propriedade da decidibilidade. E, lamentavelmente, o Hilbert se deu mal outra vez. E esse é um ponto interessante da máquina de Turing, pois na verdade o Turing ele queria resolver esse problema da decidibilidade. E meio que sem querer, talvez sem vislumbrar, né, a gente teria que perguntar para o próprio Alan Turing para ter essa resposta, ele acabou desenvolvendo um procedimento que é equivalente ao que os algoritmos são capazes de fazer. E ao propor a máquina de Turing, o Alan Turing propôs um meio de a gente conseguir representar qualquer algoritmo que pode ser resolvido por um computador. Então, se algo pode ser feito num computador convencional, então ele consegue ser feito na máquina de Turing também. Então, olha como isso é impressionante. Com lápis e papel, você consegue verificar se algo pode ou não ser representado e resolvido num computador. Mas você deve estar curioso agora. Como é que é uma máquina de Turing? Como é que eu realizo os passos? Como é que eu verifico se algo é verdade ou não por meio dela? Me mostra, quero ver. Vem mostrar, eu quero entender. Existem muitas variações de máquinas de Turing, mas de maneira geral, elas costumam ser representadas com uma fita de memória infinita. Então é como se fosse a memória mesmo do seu computador. É um local onde você vai representar, guardar informação. Em cada posição da memória de uma máquina de Turing, você consegue representar símbolos. Podem ser bits 0, 1 ou outras letras aí desse seu alfabeto. Além da fita, existe um cabeçote que seria uma espécie de um processador. Ele basicamente olha o que está em cada posição, então ele consegue ler cada posição da memória e, dependendo da situação, modificar. Onde numa posição que tinha um 0, por exemplo, ele troca por um 1 e por aí vai. Então você vai ter esse cabeçote que se move pelas posições, lendo o que está escrito ali ou mudando essa memória. Mas como é que esse cabeçote ele funciona, né? Como é que ele lê algo? Como é que ele modifica algo? Para isso, ele tem que seguir as regras dessa máquina de Turing, que vai ser as instruções, os passos, o procedimento passo a passo que esse cabeçote vai fazer. Enfim, vamos fazer um exemplo passo a passo aí para a gente entender.
inicialmente inserimos na fita da máquina de Turing a informação que a gente vai manipular de alguma maneira. Nesse exemplo aqui, vamos criar uma máquina de Turing que verifica se a expressão aí em questão começa com 0, seguido de vários 1 e termina com 0, como se fosse uma espécie de um sanduíche, que esses vários 1 são uma espécie de um recheio e o 0 inicial e final são esse pão aí. A ideia dessa máquina de Turing é verificar esse valor e dizer ao final se ele respeita essa regra, né? Se respeita esse padrão de iniciar com 0, terminar com 0 e ter vários 1. Um exemplo bastante simples, só para a gente entender o que a máquina de Turing faz na prática. No fim das contas, toda máquina de Turing ou qualquer algoritmo, no fim das contas eles vão ser equivalentes, ele inicia manipulando algum conjunto de dados, ao final gerando uma outra saída, gerando um outro resultado. Todo algoritmo faz isso e com a nossa máquina de Turing não é diferente. Outra coisa importante que toda máquina de Turing tem e vai depender do que ela faz, que tipo de problema ela resolve, são os estados, que aí estão aparecendo na tela. Início, A, B e fim são os estados. À medida que o processamento é feito nessa máquina de Turing, você vai andando, caminhando pelos estados. Se você atinge o estado fim, isso significa que aquela resposta atende ao que a máquina de Turing se propõe a resolver, então a resposta é sim. Se a gente termina e a gente não atinge o estado fim, significa que aquela expressão não atende a regra ao que aquela máquina de Turing propõe-se a resolver. Outra coisa importante são as regras que definem como que a gente vai andar de um estado para outro, como que a gente chegaria nesse fim. Como já é natural e bem intuitivo de se pensar, a gente começa no estado início e a gente também inicia analisando o primeiro elemento aí dessa nossa sequência, dessa nossa fita. Para a gente saber o que a gente pode fazer agora, a gente analisa a regra que vai definir como que a gente pode andar de um estado para outro. Nessa situação aí que estamos, só temos uma regra possível, que é a regra 0xr. E o que é o primeiro elemento dessa regra? Se o valor que está na posição da nossa fita bate com o primeiro elemento dessa regra, ou seja, o que a gente lê, então a gente substitui pelo que está na segunda posição aí dessa regra. Então, se tiver um 0 ali, a gente escreve e substitui por x. O último elemento de uma regra é o que vai acontecer ali na fita. Para que direção o cabeçote ele vai andar. Normalmente a gente representa essa informação com R ou L, significa que o cabeçote vai andar para a esquerda se for L, por conta de left em inglês, ou vai andar para o lado direito, que vai ser right, R aí em inglês. Como ali é R, o nosso cabeçote vai andar para o lado direito, e como a regra indica que a gente vai de início até o estado A, a gente vai para o estado A. Observe que agora temos duas regras possíveis ali em A. A regra 0xr que vai do estado A para o estado B, ou a regra 1xr que diz que você vai permanecer no estado A. Como temos 1 na posição aonde o cabeçote está apontando, isso significa que vamos analisar a regra que diz se tem 1 naquela posição, então substituímos por x na fita. E como temos um R ali na regra, significa que vamos andar com o cabeçote para a direita. Permanecemos no estado A e verificamos que na posição ali da fita temos um 1. Isso significa que olhamos a regra, se tem 1 naquela posição, então escreva x no lugar, substitua, e R, ou seja, caminhe para a direita nessa fita. Continuamos no estado A. Aí, novamente, como temos 1 naquela posição, se existe 1 naquela posição, então substitua por x na fita, e mais uma vez, R de right, caminhe para o lado direito. Estamos no estado A novamente, mas agora tem uma diferença. O cabeçote está apontando para o valor 0 na posição ali da fita. Ou seja, olhamos a regra de se existe 0 naquela posição, substitua por x e caminhe uma posição para a direita aí na nossa fita. Só que agora observe que andamos do estado A para o estado B. O estado B ele só tem uma regra possível, que verifica que se existir ponto, que seria uma espécie de posição vazia, uma posição que a princípio a gente não está usando na nossa fita. Se existe ponto, então substituímos por ponto naquela posição, pois a gente não quer que mude. Anda com a fita mais uma vez para o lado direito, mas o mais importante, atinja fim. Se chegamos no estado fim, isso significa que a palavra que está na nossa fita foi aceita, então sim, ela atende essa regra de iniciar com 0, terminar com 0 e ter vários 1 no meio. A gente pode criar várias máquinas de Turing muito elaboradas para resolver vários problemas diferentes.
Claro que esse exemplo aí que eu mostrei para vocês ele é bastante simples, mas com ele dá para entender a essência de uma máquina de Turing e dá para a gente pensar que dá para resolver qualquer outro tipo de problema por meio dela. Por exemplo, você pode criar uma máquina de Turing específica que, dado um número que vai estar ali na fita, você calcula a raiz quadrada daquele número. Ou se você tiver dois números representados nessa fita, você pode multiplicá-los. Na internet você tem vários e vários exemplos de máquinas de Turing que solucionam esse tipo de coisa. E não só isso, qualquer procedimento realizado por um computador você consegue simular numa máquina de Turing. Então, por exemplo, gerar um terreno num jogo de fazenda como Stardew Valley, teoricamente você consegue representar ali na máquina de Turing. Fazer um reconhecimento de face, por exemplo, analisar os pixels que compõem a face para dizer se tem um rosto ali ou não, também dá para você teoricamente fazer numa máquina de Turing. Daria trabalho para um caramba. Impossível não é, mas daria um trabalho tão pesado que naturalmente você não vai fazer isso na mão. Mas mesmo sendo complicado, qualquer procedimento, qualquer algoritmo você consegue representar numa máquina de Turing. E assim sendo, qualquer computador, seja seu desktop, notebook, celular, ele é equivalente ao que uma máquina de Turing faz. Tá certo? Então, pessoal, é basicamente isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha dado para entender aí. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Torne-se membro se você gostar desse conteúdo aqui que eu faço. E nos vemos na próxima. Falou e muito obrigado!